Bem, pessoal, então dando continuidade no nosso componente, tá? A primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é que hoje, né, nós usaremos os conceitos de fasores, tá? Então nós não podemos esquecer aí dos conceitos relativos a fasores, né? Então, fasores, tá? O fasor, tá? Nós estamos ele aí dentro de um plano, né? O plano de Asgard-Gauss. Então ele tem, deixa eu mudar isso aqui, beleza, vou colocar verdinho aqui. Então você tem lá um eixo que é o eixo dos reais, você tem um outro eixo que é o eixo dos imaginários, né? E aí você tem a representação fasorial de um número complexo, né? Esse número complexo ele sempre vai partir aqui da origem, da intersecção dos dois eixos, vai estar apontando em uma direção com um determinado ângulo, né, em relação ao eixo dos reais. Esse ângulo sempre em relação ao eixo dos reais, né, no sentido positivo aqui é o anti-horário, né, e sentido negativo no sentido horário, tá, do relógio, e sempre partindo dessa parte positiva do eixo dos reais, tá? Nunca se esqueçam disso, tá? Então o ângulo sempre se referencia aqui nesse ponto, tá? Que é o eixo dos reais, né? Então aqui é o eixo dos números reais, certo? E aqui nós temos o eixo dos imaginários, tá? Então esse aqui é os fasores lá, né, que nós estudamos, certo? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre os conceitos que nós já vínhamos estudando, né? Lá em eletromagnetismo, lá com circuitos capacitivos, indutivos e resistivos, tá? Nos circuitos resistivos, nós temos que a corrente e a tensão, elas são em fase, né? O que quer dizer isso, tá? Todos os dois começam com seu zero, ó, na origem, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é o diagrama, né? No caso, para um circuito resistivo, né? Em corrente alternada, a tensão elétrica senoide que ocorre em fase com a corrente elétrica, certo? E aí, por isso, nós temos, então, uma potência dissipada aqui, né? Uma potência positiva aqui no caso, tá? Na verdade, isso aqui é uma relação de energia, né? Nós sabemos essa área aqui abaixo da curva tracejada vermelha aqui é a energia consumida pelo resistor aí em um ciclo, tá? Então, pessoal, o que significa ser em fase, tá? Ser em fase significa que a tensão e a corrente elas estarão no mesmo ângulo, tá bom? No mesmo ângulo, né? Então, para circuitos em corrente alternada, tá? Então, para os circuitos CA, o que nós temos, né? Nós temos que em um circuito paralelo, um circuito que você tem lá uma carga só, por exemplo, resistiva, que seja, né? Vou colocar de azul aqui no caso a tensão elétrica, então vou colocar o fasorzinho aqui da tensão elétrica em azul, ó. Então você terá aqui, ó, o fasor da tensão elétrica em azul, certo? Essa daqui então é o da tensão elétrica. Então, deixa eu pegar aqui, isso. Então aqui, vou escrever aqui um pouquinho mais grosso. Então esse aqui é o fasor da minha tensão elétrica, certo? Vou ver que ficou feio danado, né? Então, aí, pronto. Da tensão elétrica, tá? Tá feio ainda. Vou persistir um pouquinho aqui. Vou tentar mais uma vez, tá? Terceira vez. Se não ficar bom, já era. Aí ficou até bom. Então esse aqui é o fasor da tensão elétrica, tá? E a corrente elétrica do resistor, tá? A corrente elétrica do resistor, pessoal, ela vai estar em fase, tá? O que significa isso? Ó, com o mesmo ângulo, tá? Então eu vou desenhar ela aqui bem pertinho, tá? Quase em cima mesmo. Então aqui, ó, esse aqui é o fasor da corrente elétrica do resistor, tá? Então, nós não podemos esquecer que esse aqui, então, vou escrever de azul também, tá? Então, esse aqui é o fasor da corrente elétrica. Aqui a gente pode fazer tanto da instantânea quanto da
dos picos, eu vou fazer em referência aos picos, tá? Que fica mais fácil de escrever os símbolos aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, V maiúsculo, I maiúsculo, tá? Mas I o que, né? E R, tá? Corrente do resistor, tá bom? Então, aqui a gente está pegando o pico, né? O valor ali ou o valor eficaz da tensão e da corrente, tá? É só para a gente referenciar, tá bom? Então, aqui no caso, nós temos o fasor da corrente elétrica, tá bom? O fasor da corrente elétrica e o fasor da tensão elétrica, né? Isso para um resistor. E os fasores, né, da corrente elétrica, se a gente falar de capacitores e indutores. Se nós formos falar de capacitores e indutores, nós temos que pegar aqui, então, o circuito em corrente alternada dos capacitores, né? Como é que ficou? Ficou este gráfico aqui, né? E nós percebemos que nesta situação, a potência ora é positiva, ora é negativa. A energia ora é acumulada no capacitor, ora é devolvida para a rede. E se nós somarmos essa energia total em um ciclo, ela dá zero, né? Que significa que ele não retém energia, né? No final de um ciclo, ele não consumiu, não converteu essa energia em trabalho ou qualquer outra forma de energia, né? Ele simplesmente absorveu e depois devolveu para a rede, tá? Sem transformá-la em trabalho. E aí, o que nós temos, tá? Nós temos que a tensão elétrica, ela é fora de fase em relação à corrente elétrica. Então, é por este motivo é que a energia consumida é diferente lá dos resistores. Lembrando que neste caso especificamente, nós temos 90 graus de diferença entre um e o outro, tá? Se esse ângulo for diferente de 90 graus, você pode ter uma energia parcialmente transformada em trabalho, tá? Então, se você está totalmente em fase, deixa eu pegar aqui, totalmente em fase, você tem a energia totalmente convertida em trabalho, né? Toda energia fornecida para o dispositivo é convertida em trabalho, tá? Então esse gráfico aqui você vê que não tem nada abaixo do zero aqui para o gráfico da potência. Então toda energia é convertida em trabalho, se for em fase. Se a defasagem for de 90 graus, seja para mais ou para menos, você terá 0% da energia convertida em trabalho. Então nenhuma energia é convertida em trabalho, é apenas absorvida e depois devolvida para a rede. E se você tiver um ângulo intermediário entre estes valores, você pode ter parcialmente a energia consumida, tá? Parcialmente a energia será convertida em trabalho, né? Então, nós temos situações possíveis, mas vamos falar aqui da situação do capacitor em si, tá? Então, ao estudarmos o capacitor lá, nós vimos que o gráfico da corrente em relação à tensão era este, né? Eu fui infeliz de escolher azul lá para tensão, podia ter feito vermelho, né? Ficaria de acordo com o que está aqui. Mas, tudo bem. Então, o que nós temos, tá? A corrente, ela começa, tá? Já em seu máximo, tá? Enquanto que a tensão elétrica começa em zero. E aí a corrente elétrica bate em zero quando a tensão bate em máximo. Se a gente observar esse gráfico aqui, ó, ele está começando antes do de cima. Como assim? Esse aqui já é máximo 90 graus antes daquele lá se tornar máximo, certo? Depois ele já é zero, ó, 90 graus antes dele se tornar zero. Então esse gráfico lá de cima é como se eu tivesse chegado ele para esquerda e encaixado aqui, ou seja, é como se esse da corrente ele começasse antes do gráfico de cima, certo? Quanto antes, né? Quanto eu desloquei ele? Cada quadrante desse tem 90 graus. Se a gente somar 90, 180, 270, 360 graus, que é uma volta completa do gerador. Voltem na aula de geradores, caso vocês não se lembrem disso. E nesta situação em si, então nós temos aqui 90 graus do zero até o primeiro pico, certo?
Como eu adiantei o pico aqui para o começo na corrente, eu adiantei não, né? O capacitor adianta, certo? Então o capacitor trabalha com a corrente adiantada. Olha esse conceito, não se esqueçam dele, tá? Então a corrente elétrica do capacitor é uma corrente elétrica adiantada em relação à tensão elétrica, tá bom? Adiantada em quanto? 90 graus. Como que eu represento isso no meu diagrama fasorial? Basta eu colocar ele com um ângulo positivo de 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo positivo, é sempre no sentido anti-horário. Então para ser positivo, essa seta teria que estar lá em cima, 90 graus, né? Ângulo reto, tá? Então aqui eu vou colocar a corrente elétrica voltada para cima, certo? Então neste ângulo aqui, certo? E aqui então eu tenho a corrente elétrica do meu capacitor, certo? Corrente elétrica do meu capacitor. Então IC, certo? 90 graus adiantado para cima. Por que para cima? Para que o ângulo seja positivo em referência à minha tensão elétrica. Então, em referência à minha tensão elétrica, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Esse aqui para a corrente elétrica do capacitor. E se eu for observar a corrente elétrica do meu indutor? Pessoal, lembrando que eu posso desenhar quantos fasores eu quiser em um mesmo gráfico, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado como nós podemos interagir um fasor com o outro, né? Porque senão nós vamos estar trabalhando com grandezas diferentes, tá bom? Então aqui é lógico, eu estou desenhando o fasor da tensão, da corrente, mas não necessariamente eu estou operacionalizando eles, tá? Ou a proporção deles é uma proporção real, porque não tem aqui uma correlação direta entre a intensidade da corrente e a intensidade da tensão aqui em si, porque eu não sei em qual escala eu estou trabalhando, tá bom? Então aqui pode ser que esse fasor da corrente valha 3 amperes e esse fasor da tensão valha 220 volts, né? Olha só, aqui vai valer 220 unidades e aqui vai valer 3 unidades. Não tem problema, tá? Porque eu não estou correlacionando os dois em suas grandezas em si, mas sim apenas na referência do fasor, tá? Só na referência angular mesmo, tá? Então, eles estão aqui apenas correlacionados pelo ângulo, tá bom? De fase, mais nada, tá? E observando aqui, então, para o indutor, tá? Então, para o indutor, né? Nós temos um diagrama assim para a corrente. O que nós observamos? Ó, esse gráfico vermelhinho da tensão, ele acontece aqui, ó, pro azul aqui, ó, certinho, ó, igualzinho aqui, a partir desse ponto, ou seja, ele começa depois, né? Então aquele cara ali já foi para 90 graus, a corrente elétrica ainda está chegando ali zero, e agora que ele vai ir para 90 graus. Então o zero da corrente elétrica é depois do zero da tensão. Depois quantos graus? 90 graus. Tá? Professor, mas eu conseguiria falar antes. Sim, você conseguiria, mas seria quantos graus antes? Seria 270 graus antes. Tá? Então se quisesse, por exemplo, falar assim, tá, professor, eu conseguiria falar para você aqui aonde eu tenho essa condição da corrente elétrica subindo aqui. Ó, você tem ela aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui na frente, ó. A tensão elétrica aqui subindo, a corrente elétrica aqui subindo, ó. Aqui na frente. Quantos graus depois? 90, 180, 270 graus. Então você pode falar que a corrente elétrica do capacitor é adiantada a 90 graus ou atrasada a 270 graus, porque começou 270 graus depois daquela começar. Só que lembrando, nós sempre optamos pelo menor ângulo. Mas se você fizer o seno de 270 ou o seno de 90, vai dar o mesmo. No caso aqui, a gente vai trabalhar com cosseno, né? Mas o valor, né, disso aqui vai ser a mesma coisa. Só que lembrando, tá? Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Tá? Adiantado é positivo. Atrasado é negativo. Então você tem que fazer o seno de 90 graus
positivo ou seno de menos 270 graus, tá? Então, seno de um ângulo negativo. O valor vai dar o mesmo aí, tanto para seno quanto para cosseno, tá? Não tem problema nenhum. Só lembre-se sempre que você tem que considerar o ângulo aí negativo ou positivo, né? Atrasado, um ângulo negativo. Adiantado, um ângulo positivo, tá? Mas nós vamos sempre optar por usar o menor ângulo. Não é porque 90 graus positivo e 270 graus negativo dá os mesmos valores para seno e cosseno, é que eu vou usá-los. Eu vou usar 90 graus. 90 graus positivo. Porque para o capacitor, a corrente elétrica é adiantada. E no indutor, como nós estávamos falando, ela começa depois. Então, ela é atrasada. Certo? Ela está atrasada a 90 graus. Então, ela começa com um atraso de 90 graus, tá? E aí, então, como é que eu represento isso? Eu simplesmente vou fazer um fasor aqui com um ângulo de 90 graus. 90 graus negativo, tá? Tem que ser horário. Então, tem que ser aqui para baixo, tá bom? Então, eu vou começar ele aqui da origem, vou partir com ele aqui para baixo e pronto, tá? Nós temos aqui, então, o nosso fasor aqui para a corrente elétrica do indutor, tá? Opa, este não, este sim. Ok, então nós aqui chegamos aonde nós queríamos com relação aos fasores, tá? A partir daqui nós podemos usar tudo aquilo que nós aprendemos sobre fasores, tá bom? Tudo, né? E até coisas bem interessantes relacionadas à eletricidade, tá bom? A primeira coisa que nós podemos pensar é na soma de fasores, né? Se você observar, tá? Aqui, por exemplo, para a corrente do capacitor e a corrente do indutor, apenas essas duas, tá? Nós observamos que elas são todas as duas imaginárias, tá? Se elas são imaginárias, então a soma delas é direta, né? Eu não preciso fazer nenhum cálculo lá de cosseno, seno, nem nada disso. Elas são diretas, né? Então, pela soma lá, você sabe, você vai somar as partes reais com as reais e as imaginárias com as imaginárias. Então, se eu for somar aqui, eu vou ter a corrente do capacitor e a corrente do indutor somando diretamente, lógico. Uma está para cima e a outra está para baixo. Então, uma é negativa e a outra é positiva, tá? Simples assim. Então, eu já consigo saber a corrente resultante das correntes dos indutores e capacitores diretamente. E aqui uma coisa interessante da representação aqui, utilizando números complexos, né? É que isso casa com a realidade, onde na aula passada, lá que eu falei com vocês, eu expliquei que a corrente elétrica do capacitor e do indutor poderiam se aniquilar. Você poderia ter eles se alimentando eternamente sem precisar de uma energia externa. Desde que não houvesse nenhuma perda no sistema, toda a energia que o capacitor precisaria poderia ser suprida por um indutor e vice-versa, desde que eles tivessem a impedância certa, né? Que eles tivessem as características adequadas para que a corrente deles fosse a mesma. Então, se a corrente do capacitor for em intensidade a mesma corrente do indutor, com essa defasagem que elas têm naturalmente 180 graus, em relação de um ao outro, né? Lá de cima até aqui embaixo daria 180 graus. Isso implicaria numa situação onde toda a corrente necessária para o capacitor poderia ser suprida pelo indutor e vice-versa, e assim você não precisaria mais de uma fonte. Então você alimentaria um capacitor, conectaria ali um indutor e pronto, isso ficaria funcionando eternamente, tá? Nós sabemos que os indutores são feitos de condutores, os condutores têm resistência elétrica, então não é um circuito puro indutivo. Por isso, isso é impossível, tá? É lógico que nós temos os supercondutores, mas aí a gente entra em outras questões aí, tá? Vamos falar aqui de indutores com condutores convencionais, tá bom? Beleza. E aí, né? Então, a gente pode trabalhar com essa soma, tá? Então, aqui eu não vou me preocupar mais com essa tensão elétrica aqui. Eu queria saber como é que ficaria o diagrama, né? Eu já sei, tá?
E eu vou trabalhar agora com como ficaria essa soma. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho a corrente elétrica do resistor, tá? Opa, deixa eu fazer vermelhinha. Então, aqui eu tenho a corrente elétrica do resistor, corrente elétrica resistiva, tá? E aqui eu tenho a corrente elétrica, eu vou representá-la para cima, mas pode ser que ela dê para baixo, tá? Aqui a gente não sabe, tá bom? Nós não sabemos. Pode ser que ela dê para cima ou dê para baixo, depende. Se a corrente do capacitor for maior que a do indutor, vai dar para cima. Se a corrente do indutor for maior que o capacitor, vai dar para baixo. Isso, no final das contas das nossas análises, não irá importar muito, tá? Aqui em si, porque a gente quer para onde eu quero chegar aqui na minha discussão com vocês. Porém, é importante que vocês saibam disso. Então aqui eu vou colocar a corrente elétrica, aqui né? Vou colocar não, né? Aqui é a corrente elétrica do resistor e aqui é a corrente elétrica do indutor menos a corrente elétrica do capacitor. Vou colocar capacitor menos indutor, tanto faz, tá? No fim das contas aqui, em muitas das análises, o que importa é o módulo disso e não isso separadamente, tá? Então, capacitor, indutor. Beleza, tá aí, tá? E como é que eu vou somar essas duas, né? Para somar essas duas, vocês bem sabem que dois fasores, né? Para se somarem, você vai tracejar aqui, e vai fazer um fasor aqui assim. Este é o fasor resultante, tá? Dessa soma dos dois fasores, né? Então, ali é como se eu estivesse pegando a parte real, ou a parte real aqui embaixo, desculpa, né? Que é do resistor, com as partes imaginárias ali. E aí a gente sabe que para fazer essa junção da imaginária com a real, é muito simples, basta calcular o módulo lá que você vai ter isso, né? Então, aqui, ó, deixa eu terminar aqui, né, esse detalhe aqui, ó, que é resistivo, tá? Que é resistivo, Rzinho. E aqui eu vou colocar apenas I, tá? I de corrente aqui, ó. Opa, que é a nossa corrente total de um circuito, né? Se fosse um circuito desse tipo aqui, ó. Então, isso aqui representaria um circuito assim, ó. Esse circuito aqui, tá? Que é um circuito que tem o resistor ligado diretamente à fonte, o capacitor ligado diretamente à fonte e o indutor também ligado diretamente à fonte, tá? Ou seja, eles estão em paralelo às cargas, tá bom? Então, essas cargas em paralelo, elas nos permitiria, né, uma situação dessa, tá bom? Nos daria, né? Geraria para nós essa situação aqui, tá bom? Essa situação em si aqui mesmo, né? Então, dessa forma aqui, o que nós temos, né? Aqui a corrente elétrica resultante, né? A corrente elétrica total deste circuito, tá bom? Essa corrente elétrica aqui seria a corrente elétrica total do circuito, tá bom? Então, olha só, gente, num circuito assim, em paralelo, o que é a condição lá de acordo com a lei de Kirchhoff, as leis de Ohm, né? Como é que o circuito funcionaria, né? Pela conservação de energia e tudo. Seria a soma das correntes, né? Você vai pegar a corrente desse, mais a corrente desse, mais a corrente desse, e aí você vai chegar aqui na corrente total. Fasorialmente você pode fazer isso, tá? Fasorialmente você pode fazer essa soma das correntes, tá? E chegar na corrente total em um fasor, tá? Mas se você quiser a intensidade dessa corrente total, o módulo dela direitinho, bonitinho, você tem que levar em consideração esse fasor resultante, tá? Então, se você quisesse trabalhar com números complexos, né, você teria que a corrente total, tá, é igual, né, à corrente elétrica do resistor, certo? Mas, lembrando que a corrente elétrica do resistor, gente, ela é uma corrente elétrica que é pura resistiva, que ela é no eixo dos reais. Então, ela está aqui no eixo dos reais, então ela não tem a parte imaginária. Mas, tá? Abri um parênteses aqui para pegar a corrente elétrica resultante ali, tá? Dos
capacitores mais corrente elétrica dos indutores, no caso do indutor ali, tá? Só que essa corrente do indutor do capacitor, ela está apenas no eixo dos imaginários, ela não tem nada de real, é apenas imaginário. Então o que falta aqui? Falta o J, tá? Então o J aqui, certo? Que é imaginário. Então isso aqui, ó, é uma corrente elétrica fasorial, tá? Então aqui, ó, é um número complexo, tá bom? A gente não tem aqui um número real, tá? Então essa corrente elétrica aqui seria uma corrente elétrica na forma complexa, tá? E a gente pode trabalhar isso, tá? Nós podemos trabalhar isso, tá? Dessa forma, sem problema nenhum, tá? Basta trabalhar com a álgebra dos números complexos, sem problema. Você pode fazer todas as contas em cima dos números complexos, tá? Agora, se você quer usar a álgebra convencional, a álgebra normal aí dos números reais, você vai ter que trabalhar com os módulos, né? E o módulo dessa corrente elétrica ali, tá? É igual da mesma forma que a gente já trabalhava lá com os números complexos, né? O módulo é a raiz quadrada, tá? Da corrente real, ou seja, a corrente do eixo real, que é a corrente do resistor, R que é só, esse R é só uma coincidência aí, né? Ao quadrado, tá? Mais. Nossa, esse mais ficou feio. Feio ao quadrado. Aí pronto. Vai ficar assim mesmo. Mais. Abro um parênteses, a parte imaginária ao quadrado também, né? Então, não sei o que está acontecendo, não. O mouse está dando uma puxadinha aqui de vez em quando. Corrente do capacitor mais a corrente do indutor. Umas puxadinhas do nada. Aí. Acho que o mouse já está pedindo, abrindo o bico já, né? Ficou feio aqui, né? Pronto. Aí. Indutor ao quadrado, tá? Pronto. Então percebam, gente, que tem que ser a parte real mais a parte imaginária, ambos ao quadrado, tirando a raiz, né? Aquela geometria, né, que nós temos lá do triângulo retângulo aqui, né? Que você tem um ângulo, certo? E aqui então essa altura aqui da parte imaginária é literalmente a altura aqui, né, do cateto oposto a esse ângulo, certo? E aí então você tem literalmente aqui um triângulo retângulo, onde você está calculando aqui a hipotenusa, né? A hipotenusa aqui, de acordo com Pitágoras, é o quadrado dos catetos, né? Raiz quadrada do quadrado dos catetos, né? Então tá aí, beleza? Esse aqui é o módulo da corrente, certo? Então, aqui, tranquilo, tá? Professor, e o ângulo que tem ali? O ângulo que tem ali existe, né? Um ângulo ali, se fizer sentido, né? Se você quiser calcular esse ângulo, é possível, não é nada difícil, nós podemos calcular esse ângulo aqui também, tá? É uma coisa bem tranquila de ser feita, né? Você pode pegar um arco tangente, por exemplo, da parte real sobre a cateto oposto, da parte imaginária sobre a parte real, né? Ou você pode pegar um arco cosseno, né? Da parte real sobre a imaginária, ou um arco seno, né? Da parte, desculpa, eu falei errado, né? Arco cosseno é da parte real sobre o total, tá? Sobre a corrente total aqui, ó, sobre o I, tá? E o arco seno é da parte imaginária, que seria IC menos IE, sobre o total, tá? Então eu posso fazer o arco seno, arco tangente aqui para descobrir o ângulo, sem problema nenhum. A gente pode chamar esse ângulo aqui de φ, tá? Pronto. Pode chamar esse ângulo ali de φ, tá bom? Então, ângulo φ. Ok, mas eu posso fazer algumas coisas mais legais antes de preocupar
com esse ângulo aí. A gente vai até brincar um pouquinho com esse ângulo aí daqui a pouco. A gente pode fazer algumas coisinhas mais legais antes, tá? Que é o que, tá? Aí, foi. Que é o seguinte, tá? Eu posso, tá? Em um triângulo, aumentar proporcionalmente todas as arestas desse triângulo, tá? Então, se eu pegar ali todos os ladinhos do triângulo e multiplicar tudo por um mesmo número, esse triângulo aumenta em proporção e eu não tenho perda nenhuma, tá? Dentro desse processo. Então, eu posso fazer isso. Posso, né? A minha boa vontade, tá? Então, se eu quero fazer, eu posso fazer. É só fazer, tá? Então, eu posso multiplicar todos os lados desse triângulo por uma coisa que eu deseje, tá? Sem problema nenhum. Por exemplo, eu posso multiplicar aqui por 2, aqui por 2 e aqui por 2, tá? Teorema de Tales, né? Então, eu posso multiplicar todos os lados aqui, esse ângulo não vai mudar, tá? Esse triângulo simplesmente vai ficar maior ou menor do que é, tá? Então, não tem problema. Ele vai ter as mesmas proporções, né? O mesmo ângulo aqui, sem problema nenhum, tá? Então, o cosseno, seno, tangente, não muda valor nenhum desses, né? E todos os lados aumentam na mesma proporção, certo? Então, por exemplo, se eu dobrar a corrente dos resistores, né? Dobrar a corrente dos capacitores e indutores, eu vou dobrar a corrente total, simples assim, tá bom? Então, isso é verdadeiro. Usando essa propriedade, essa particularidade dos triângulos, né, uma coisa bem legal, eu vou multiplicar todos os lados por V, tá? Então, eu vou multiplicar todos os lados por V, todos os lados aqui, ó, eu vou multiplicar por V. Por que eu vou fazer isso, tá? Porque se nós lembrarmos, né, V vezes I é potência, tá bom? Então, se eu multiplicar todos os lados do triângulo aqui, né, por V, eu vou estar trabalhando com potência, tá bom? Então, eu vou ter aqui assim, ó, que eu vou ter esta potência aqui dos resistores primeiro, né? Eu vou colocar a letra P para ele aqui, ó. Tá? Então, a potência dos resistores é igual, né? A potência dos resistores fica ali V vezes R, tá? Então, V vezes R. Professor, por que não tem índice no V? Porque o V é um V só para todos, né? Nossa, eu vou fazer esse R com a escritinha fina. Pronto. Potência do resistor. Aqui, ó. V vezes R, tá? Fazer esse aqui, ó. Agora, dos capacitores, tá? É P também? Não, não é P. Eu vou usar outra letra, mas não sou eu que defini essa letra, né? É uma letra que foi definida. Tem gente que usa P, acho que é PR, alguma coisa assim, tá? Alguns autores usam lá a letra Q, tá? Para esta potência. É potência, tá, pessoal? Do mesmo jeito, tá? É a tensão aplicada, né? Vezes, tá? Abre um parênteses, as correntes relacionadas às cargas indutivas e capacitivas, somadas, tá? Então, vai ficar aqui, ó. IC, né? Menos IL, tá bom? Certo, pessoal? E aqui, pessoal, o sinal que pode ser derivado aqui dessa operação, ele vai servir de referência ali para dizer se a seta é para cima ou para baixo, tá? Do nosso Q, tá? Se ele é um Q capacitivo, para cima, um Q indutivo, para baixo. Uma potência indutiva, uma potência capacitiva, tá? Esse Q é potência, tá bom? E o último também não vai ser P, vai ser uma letra S, tá? Ok? E essa letra S é V vezes I, tá bom? V vezes I. Onde esse I é aquela corrente total ali, tá? Então, esse I aqui parece pequenininho, né? Simplesinho. Mas esse I aqui é esse Izinho aqui, ó. Tudo, tá? Essa soma aqui. Eu não vou escrever essa raiz quadrada da soma aqui dos quadrados das correntes aqui embaixo, não, tá? Então, é esta soma aqui, é esse I que vem pra cá, tá bom? Então, nós temos 3 potências aí, ok? Então, essa primeira aqui se chama potência
real ou ativa, tá? Atola não. Ativa, tá? Então potência real ou potência ativa, tá bom? Essa é a primeira, né? E ela é dada em qual unidade dela, né? A unidade dela é watts, tá? Então a letra W maiúscula aí, né? Em homenagem a watt, tá? Ao watt. E aí aqui essa daqui é potência aparente, tá? Se uma é ativa, né? Potência, desculpa, aparente não, eu falei errado, tá? Potência reativa, tá? Meu cérebro de vez em quando dá umas bugadas assim. Potência reativa, tá? Essa potência reativa é relacionada às cargas reativas, tá? Então lembra lá de reatância capacitiva, reatância indutiva, né? Que eram os nomes lá que a gente definiu, né? Para as oposições que o indutor e capacitor colocam, né? Referente à corrente elétrica, né? Então, qual que é a oposição que o indutor oferece à passagem da corrente elétrica? É a reatância indutiva. Qual que é a oposição que um capacitor oferece à passagem da corrente elétrica? A reatância capacitiva, né? E a unidade de medida dela é volt ampere reativo, tá? VAR, tá bom? Então, essa aqui, no caso, é a grandeza elétrica do capacitor, tá bom? VAR. Vou passando ali um pouquinho, né? Deixa eu fazer uma gambiarra aqui, ó. Fazer um puxadinho. Não, melhor que fazer um puxadinho, né? Ficou feio esse puxadinho aqui. Fazer assim. Pô, não vou dormir à noite, não pode. Gastei 1 minuto a mais de vídeo, mas eu vou fazer isso aqui. Então aqui, ó, VAR, tá? Entre parênteses, VAR, tá? Volt ampere reativo. Então aqui a gente não usa o watt, tá? Então se você ver a letra W, é potência ativa, relacionada aos resistores, ao que realmente converte energia elétrica em trabalho, em outra forma de energia lá, tá? Se você vê um VAR, é relacionado à parcela da energia que não é convertida em trabalho, tá? Então, aquele componente, a parcela de energia que vem para aquele componente, mas não é convertida em trabalho, tá bom? Ela é absorvida e depois devolvida para a rede, é o VAR, então essa sigla, ela denota isso. Pessoal, em qualquer lugar do mundo, do universo, acho que até em Marte, se você for lá, vai ser assim, VAR-W, tá? Potência ativa? Não vai ser sempre assim. Potência reativa? Não vai ser sempre assim, tá bom? Alguns livros, por exemplo, vai escrever potência útil, tá? Aqui, né? Então, não é sempre assim, em inglês vai mudar e tal, mas o W não vai mudar, pode ser a língua que for, pode ser em árabe. Se você for ler lá, a potência ativa é W, tá? Em árabe. Você vai ver lá, aquele tanto de tracinho, W, certo? Um número de W, né? E VAR é reativo, tá? Em qualquer lugar do universo, sem problema nenhum. Então, você tem que se preocupar muito mais com a unidade de medida aqui, ó, do que com o nome em si, tá? Porque em qualquer língua, a unidade de medida em si vai ser a mesma, tá? E o conceito, né? Lógico, você tem que entender o que é esse VAR, tem que entender o que é o W. Não adianta só lembrar a unidade de medida, né? E aqui o último é potência. Essa aqui sim, potência aparente, tá? Porque ela só aparenta ser, mas não é de verdade a potência. Mais ou menos isso, tá? Por que chama potência aparente, né? A potência que o circuito elétrico enxerga, que o sistema elétrico enxerga, né? O seu circuito, a sua carga, tá? Que a unidade que fornece energia para você enxerga, né? Na sua carga, é justamente essa potência, tá? Então a potência total do seu sistema é a potência aparente, é aquela que
o sistema elétrico vai enxergar, tá? Da sua unidade consumidora. Então, a corrente elétrica aparente, a corrente elétrica total, né? A corrente elétrica total do seu circuito, ela tem que ser fornecida, tá? De toda forma. Então, de qualquer forma, a corrente elétrica vai ser fornecida para o seu sistema. A diferença é que uma parcela dessa corrente elétrica vai estar relacionada realmente ao trabalho realizado pelos seus componentes elétricos, né? A conversão de energia elétrica em alguma energia útil para você, e uma parcela dessa corrente elétrica, a parcela reativa, ela não vai estar relacionada a nenhum trabalho realizado ali no seu sistema, tá bom? Então, a corrente elétrica, ela chega inteira, a soma de tudo, tá? A soma de tudo. Mas nem toda ela é útil, certo? Porém, é a corrente elétrica que aparece lá para o sistema. Então, por isso que ela é aparente, tá? Ela não é realmente a corrente elétrica necessária para realizar aquele trabalho. É possível você diminuir o consumo de corrente elétrica instalando capacitores em uma rede, por exemplo, tá? Diminuir o consumo da corrente elétrica referente à potência aparente, a corrente elétrica total aqui do seu sistema, tá bom? Porém, é impossível você diminuir esta corrente elétrica aqui, tá? A não ser, lógico, você troque uma carga por uma carga mais eficiente ou faça alguma coisa lá. Mas, para uma mesma carga, não tem como você diminuir a corrente útil, a potência útil ali, tá? Para uma mesma carga, né? Então, você tem uma carga, o motor ali já foi construído e tal, ele está ali a plena carga, funcionando, em potência nominal. Essa potência efetiva, potência ativa ali relacionada a ele, que realmente é convertida em trabalho, essa não tem como diminuir, tá? Mas a potência reativa, se você instalar um capacitor em paralelo a esse motor, você vai ter a redução dessa parcela reativa e naturalmente uma redução da corrente aqui, tá? O que é o ideal? É que o S seja igual ao P, tá? Isso é uma situação ideal, onde toda a energia fornecida pelo sistema elétrico é convertida em trabalho, tá bom? É a situação ideal, ok? Só é possível para resistores e seria teoricamente possível se você conseguisse casar um capacitor com um indutor perfeitamente, mas isso é bem difícil e caro, tá? Teria que ter um sistema eletrônico caro para poder fazer isso. Então, é uma aproximação lá, né, que é feita dentro do sistema, conforme eu falei para vocês na aula passada, que a ANEEL, né, ela estabelece que deve ser o valor referente a isso, né, a potência útil deve ser ativa ali, né, deve ser em 92% ou mais em relação à potência aparente, tá? Então tem o fator de potência 0,92, então é 92%. Se você comparar, né, a potência ativa em relação à potência aparente, tá? A ativa tem que ser 92% ou mais da aparente, tá bom? É isso que tem que ser. E aí, então, para a gente finalizar a ideia, tá? Muitos livros desenham isso aqui, né? Dessa forma assim, ó, tá? Então, vários livros desenham assim, ó. Potência ativa aqui, ó, tá? Assim, nesse ângulo, né? Potência aparente aqui, ó, nesse ângulo, assim, ó, em vez de desenhar ela aqui, ó, na onde ficou aqui, né, desenha ela lá na frente e desenha a última, que é a total aqui, ó, tá, que é a aparente. Então, deixa eu ver se eu não falei nada errado aí. Então aqui você desenha a ativa, tá, que é referente aos resistores, a reativa referente a capacitores e indutores aqui, tá? É como se eu tivesse pegado essa seta aqui, né, no eixo dos imaginários e colocado ali na frente, só para formar o triangulinho. E a potência total, que é a aparente aqui, tá? Beleza. Então aqui eu tenho o S. Então aqui eu tenho o S. Opa! Aqui eu tenho o P e aqui eu tenho o Q. Tá bom? Ficou feio, né? O P e o Q ficou feio. Não é? O S ficou só feio.
Então aqui, ó. O Q agora ficou mais bonito que o S, ó. E o P. Pronto. Então você tem aqui o P, que é o azul, o vermelho o Q e ali o S, tá bom? Se você já esqueceu o que é cada um aí, volta aqui no vídeo um pouquinho e veja, tá? E aí aqui nós temos o ângulo, tá? Este ângulo aqui é o ângulo que eu coloquei lá, que é o ângulo φ. Tá bom? Este ângulo φ é que está relacionado àquela ideia lá do fator de potência, né? Se você for observar aqui, ó, como é que calcula aqui, por exemplo, o cosseno de φ, tá? Cosseno do ângulo, ixi, Maria, cosseno do ângulo φ, tá? Como é que eu calculo o cosseno do ângulo φ, tá? De acordo com a trigonometria, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Quem é o cateto adjacente? Aquele que está junto ao ângulo, então é P, potência útil, tá? Potência ativa, né? Então P, beleza? E quem é a potência aparente, né? Quem que é ali a hipotenusa, né? É justamente a potência aparente. Acabei perguntando a resposta, né? Aí não vai, né? Então, quem é a hipotenusa? É justamente a potência aparente, tá? Essa era a pergunta que eu queria fazer. Fiz a pergunta errada, né? Enquanto isso eu vou tentando desenhar um S aqui. Pronto. Então, a hipotenusa ali do meu triângulo é justamente a potência aparente, né? E o que nós temos aqui então? Ó? Nós temos a potência ativa dividida pela potência aparente. Gente, isso aqui, ó, em si, isso aqui, ó, esse P sobre S, isso é porcentagem. Olha só para você ver. Por exemplo, tá? Se eu tiver 80 laranjas, né, de um total de 100 laranjas, né? Então eu tinha 100 laranjas, eu peguei 80 e dei para um menino que estava passando na rua lá, falei para ele, descasca para mim e vende. Então eu passei para ele, não pode mais, né? Então tem um cara lá de 20 anos, passou lá na porta lá, falei, pega essas 80 laranjas que vende para mim e a gente faz um meio termo aí, né? Cada um ganha um pouco. Aí eu então passei 80 laranjas para ele, né? De 100 laranjas que eu tinha e fiquei com 20 laranjas lá para eu trabalhar. Quantos por cento das minhas laranjas foi para o rapaz? É só dividir um pelo outro, né? 80 dividido por 100 dá 0,8 ou 0,80. Isso é um fator. 80, né? 80 é 80% de 100. Esse é fácil, professor. Mas se fosse 4 dividido por 5? 4 é quantos por cento de 5? Dá 0,8 também isso aqui, tá? Então a gente já fez isso lá nas aulas, lá, né? E, então isso aqui, ó, 0,80 quer dizer que 4 é 80% de 5, certo? Então, na mesma proporção, se para cada 5 laranjas eu passar 4 laranjas para o rapaz, no final de 100 laranjas eu terei passado 80 laranjas para ele, tá? Porque é 4 laranjas em 5, vou passar 8 laranjas em 10 e vou passar 80 laranjas em 100, ou seja, 80%. Então, se eu passar 4 laranjas de 5 laranjas que eu tiver, para cada 5 laranjas eu vou ter passado 80% da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que P dividido por S é potência, né? Desculpa, é a porcentagem lá que a gente estava falando que era o nome fator de potência. Acho que já está dando o final da aula já, né? Eu já estou cansado. Então, aqui, ó, P dividido por S é fator de potência. É aquele fator que eu tinha falado para vocês, que é estabelecido pela ANEEL de no mínimo 0,92, que quer dizer que a potência ativa deve ser 92% da potência aparente. Então, isso aqui é uma relação percentual, tá? Então, o próprio cosseno de φ é o FP. Então, em alguns lugares está escrito FP, de fator de potência, em outros lugares está escrito cosseno de φ, né? Então, é a mesma coisa, tá? E quer dizer a porcentagem que a potência útil ativa, né? A que realiza trabalho, a que é com a letra W para a unidade, né, dela, tem que ser em referência à potência aparente. Aqui vem com escrito VA, de volt ampere, tá? Por que VA, professor? Porque a potência é tensão vezes corrente, né? Então, V de volt e aqui vai dar o que? Ampere, A de ampere, né? Então, o V que é tensão elétrica, unidade medida, volt, letra V. Aqui o I é corrente elétrica, unidade medida é o ampere, letra A. E aí é isso mesmo, né? E aí que,
Aqui então, fator de potência, tá bom? Então, fator de potência. Pessoal, conforme prometido, nós teremos mais vídeos ainda, tá? Esse é o primeiro aí. E a gente dá sequência aí com mais vídeos, tá? Para vocês, tá bom? Até o próximo. Até mais. Tchau. Fui.